Olá, hoje a gente vai mergulhar nos registros muito legais. São anotações pessoais, super detalhadas das férias de verão de 1992 para 93, de um garoto, o Diogo. Que interessante. E são anotações dele mesmo, né? Dele mesmo. Mistura primeira e terceira pessoa. É curioso. Ele descreveu essa temporada como a segunda melhor das férias dele. Mas olha só, a mais bem documentada. Ah, então tem muito material pra gente ver. É quase um diário de bordo da pré-adolescência, né? Esses detalhes do dia a dia. Exato. Revelam muito. Bom, a história começa em dezembro de 92. Antes das férias mesmo, já tinha o Copão, Cupão. O que era isso? um campeonato de futebol, mas tipo com brinquedos no tapete da sala. E teve zebra logo de cara. O Fluff esperto, que era um dos favoritos, parece, foi eliminado nos pênaltis. Fluff? Peraí, o que são fluffs? Eram uns bonequinhos, sabe? Tipo peludinhos de borracha. Ele dava nomes, tinha favoritos. Uma personificação total. Entendi. Quase atletas ali no mundo dele. E tinha regra especial. Tinha. Gol de mão para brinquedo valia. Tanto que o campeão, o Fluffy Baby, ganhou assim, virando o jogo com gol de mão. Sensacional. A criatividade infantil para criar e adaptar regras, né? É um aprendizado enorme ali na brincadeira. Total. E a criatividade não parou. Dia 15 de dezembro, ele decidiu montar uma cabana Na sala. para passar a noite acordado, Ah, clássico. com lanche e tudo. Com lanche, espiada na rua de madrugada e o melhor, Ele gravou a rádio Dioguinho para registrar o feito. essa rádio Dioguinho é demais, não era só brincar, era documentar, transformar em história, né? Usando o gravador cassete e a tecnologia da época. Isso, para marcar o momento. Aí, olha, os presentes de Natal chegaram antes, ganhou 30 mil cruzeiros. Uma graninha na época. Sim. E ele usou para comprar um carrinho Mercedes azul, apelidou de Meaz. E ganhou uma fita cassete também. Logo depois, o primo Fábio chegou para passar as férias. O apelido Meaz mostra o afeto pelos objetos, né? E a chegada do primo, claro, aumenta a agitação das férias. Com certeza. E falando em primos, teve até um tombo coletivo. O Bruno deu uma cambalhota sobre o Fábio e os dois caíram em cima do Diogo. Coisa de férias. Haha, imagino a cena. Depois, mais presentes. Um diário, talvez aí a origem de tanto registro, né? Outra fita cassete e no dia 24, o presentão. Um Autorama Super Racing, com 4 carrinhos, Escort, Peugeot. Ferrari e Porsche, imaginam. Autorama, futebol, as brincadeiras envolviam competição, habilidade. Sim. Aí entrou 93 e o futebol no quintal pegou fogo. Ele narra tudo. Gol que sofreu no meio das pernas, Ah, essa dói. Haha. mas também os gols dele. Um de virada, um golaço de coxa, outro por cobertura. A paixão pelo detalhe do futebol é nítida. E essa memória dos gols feitos e sofridos mostra o peso que essas partidas tinham, né? Muita emoção. E os tombos de bicicleta. Não podiam faltar. Um com o primo Tiago, a bicicleta empinou para trás. Outro com o amigo, o Vaguinho. Quase foi atingido pela própria bike numa subida. Pequenos sustos que viram grandes histórias, né? Teste de limites. Totalmente. Aí veio a Semana Dioguinho para comemorar o aniversário dele. Teve até julgamento Julgamento de que? do cachorro. O Tutti Fox alvinegro destruiu uma caneta Bic e foi condenado, entre aspas, a 2 banhos de piscina. Haha, que figura. Aplicando a justiça adulta no mundo infantil. Exato. E numa outra brincadeira, o primo Tiago caiu na piscina. Imprevistos que marcam. São esses momentos meio caóticos que ficam na memória, né? Sim. Teve também uma noite que ele acordou e percebeu que era o terceiro lugar a acordar na casa. Uma hierarquia deles ali. E os improvisos para dormir todo mundo junto. Mostra bem a dinâmica da casa cheia, né? A adaptação do espaço, as regras internas que surgem. Isso. Dia 16 de janeiro, o aniversário, 12 anos. Gravou mais Rádio Dioguinho com o Fábio e o grande Marco. Chegou a TV Nova e o videocassete. Ah, o videocassete, isso mudou a vida de muita gente naquela época. Demais! Ele mesmo disse que mudou tudo. Começou ali o hábito de gravar programas, colecionar fitas VHS. É a tecnologia entrando na rotina, né? E para ele, virou mais uma forma de colecionar, de documentar.
Junto com a rádio, o diário. Exatamente. No dia seguinte, praia com o pai e o Fábio, mais futebol, claro. E dia 21, uma vitória pessoal. Superou o trauma de decisão no futebol de botão. Trauma de decisão no botão. Isso. Superar essa ansiedade, mesmo no jogo, é um passo importante no desenvolvimento, né? Aprender a lidar com pressão. Sim. E a maior surpresa das férias. Dia 23, chegaram tios e primos de Pernambuco. Do nada. De Pernambuco? Como assim? Vieram de Opala, de Caruaru até Caieiras, em São Paulo. Uma aventura. Ele e os primos ficaram a noite toda esperando, acordados. Nossa, que odisseia! Imagina a viagem. Isso mostra uma força dos laços familiares, né? E uma disposição para a aventura. Total. A casa lotou. E mesmo com a festa toda, ele conseguiu que o pai filmasse a final do campeonato de botão dele. Não perdeu o foco no hobby. Misturou o evento familiar com a paixão pessoal. Para fechar o mês, dia 27, o primo Fábio bateu um recorde no botão. Fez 11-1. Atlético Mineiro contra o Motoclube. Criando as próprias lendas e recordes das férias. Fantástico! Ufa! Foi intenso, né? Teve de tudo. Campeonato de brinquedo, futebol de botão, futebol de verdade, autorama, bicicleta, cabana, rádio caseira. Uhum. Convivência com primos, tios, aniversário, a chegada da TV e do vídeo, superação de ansiedade. E a viagem épica dos parentes. Foi muita coisa. Um retrato muito vivo da energia dessa fase, né? A pré-adolescência. Como ele mesmo notou, foi a melhor temporada até aquele momento. Um prelúdio para a adolescência que viria depois, com escola nova, outros desafios. É verdade. Fica uma reflexão, né? O que será que essa prática de registrar o dia a dia com tanto detalhe diz sobre como a gente constrói memória, identidade? Sim. E que tesouros podem estar escondidos nos detalhes que a gente acha banais do nosso próprio passado, se a gente parasse para olhar com mais atenção?